Vamos agora para nossa aula de português. Para essa aula de português, a gente vai precisar do livro de português, página 59 e 60, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai aprender hoje sobre as palavras parônimas e as palavras homônimas. O que é isso? Não faço ideia. A gente vai descobrir hoje. Peguem os livros de vocês aí na página 59, aí vai ter aí um quadrinho. Aí diz assim, observe as palavras abaixo. A gente vai ler o que tem no quadrinho. Você disse que iríamos assistir um concerto de carro. Sim, querida. Assistir um concerto de carro? Aí a gente tem a palavra concerto destacada. Aí embaixo a gente tem concerto com C, que é essa que a gente tem aí. É uma composição musical em que há um ou vários instrumentos. Então, um concerto é uma apresentação de música, tendo vários instrumentos musicais, certo? E a apresentação musical em que essa composição é executada. Então, o concerto com C é para apresentação de músicas, certo? Que tenham instrumentos, certo? E depois a gente tem o concerto, só que agora o concerto é com S. E o concerto com S, ele vai significar um reparo de algo quebrado ou algo em mau estado para que ele volte a funcionar. Então, o concerto de carro é o concerto com S. Por quê? Esse concerto com S, ele vai significar um reparo de alguma coisa quebrada ou que não está funcionando direito, que a gente leva para consertar. Aí embaixo a gente tem palavras homônimas. O que são isso? O que são isso? A gente vai entender agora. Elas possuem a mesma pronúncia, às vezes a mesma grafia, a mesma escrita, a mesma forma da gente escrever, mas ela vai ter sentido diferente. Então, o que acontece aí na palavra concerto? Ela tem o mesmo som, os dois concertos, independente de ter letra diferente. A grafia é igual, tem somente uma diferença, mas o significado é diferente, porque uma vai significar que é uma apresentação musical e a outra é um reparo de alguma coisa que está quebrada, tá precisando de ajustes. Os onônimos podem ser homográficos, que têm a mesma escrita, mas a pronúncia e o sentido são diferentes. Por exemplo, eu gosto de você. Depois a gente tem meu gosto para filmes é muito difícil. Então a gente tem a palavra gosto e eu gosto. Elas têm a mesma escrita, mas a pronúncia tem a diferença e o sentido também é diferente. Que um é do verbo gostar e o outro é tipo um desejo, minha vontade de assistir filme, certo? Depois a gente tem os homófons heterográficos. O que são isso? Elas têm a mesma pronúncia, mas a escrita e o sentido são diferentes. Então, a gente tem concerto e concerto. A pronúncia é igual, não tem diferença nenhuma, mas a escrita é diferente, porque uma com C e a outra com S, e o significado também é diferente. Depois a gente tem os homófons homográficos, que eles têm a mesma escrita e a mesma pronúncia. Então, a gente escreve e fala da mesma forma, mas ele vai ter o sentido diferente. Exemplo, eu sempre cedo às suas chantagens. A outra frase, Joaquim sai muito cedo para o trabalho. Então, a palavra cedo, ela tem a mesma escrita, a gente escreve do mesmo jeito. Elas têm a mesma pronúncia, a gente fala do mesmo jeito, mas ela vai ter significado diferente. O cedo, que é de acordar cedo, de levantar cedo, de fazer todas as coisas cedo, logo quando acorda de manhãzinha. E o outro é que ele sempre cede, ele abre mão do que ele quer por causa das chantagens que a outra tá fazendo, e a outra pessoa tá fazendo. Aí tem aí. Agora, observe. A gente aí só viu os homônimos, né? Aí a gente tem aí. Observe. Absolver e absolver. Aí a gente tem absolver significa aspirar e solver. Absolver, perdoar, inocentar. Então, quando a mãe de vocês faz batata frita, que ela coloca no papel toalha, no guardanapo, aí o papel, ele absorve, ele pega lá o óleo, a gente usa a palavra absorver, que é a mesma coisa de aspirar, de puxar.
E o outro que é absolver, que é de quando o juiz absolve. Tem uma pena lá de 10 anos, a pessoa foi julgada porque roubou. Então ela vai passar 10 anos presa, mas o juiz pensou aí direitinho, aí ele absolveu, ele tirou, ele inocentou, ele disse que aquela pessoa é inocente do que estavam dizendo que ela fez. Aí a gente tem aí embaixo. Quando as palavras possuem a mesma escrita e pronúncias parecidas, mas sentidos diferentes, elas são chamadas de parônimas. Então a diferença vai ter entre os parônimos e onônimos é que as palavras elas possuem escrita e pronúncias parecidas, não são iguais, só são parecidas, tanto a escrita quanto a pronúncia, e o sentido é diferente. Então bora lá só pra gente relembrar. Os homônimos, eles vão ter a mesma pronúncia, às vezes a mesma escrita, mas o sentido diferente. Já nos parônimos, eles vão ter a escrita e a pronúncia somente parecida. Não vai ser igual, não vai ter a compatibilidade em relação ao som. Mas o significado vai ser diferente. Nos dois, o significado vai ser diferente, certo? Agora que a gente já sabe o que é cada um deles, a gente passa para a página 60, que é onde é a nossa atividade. Na página 60 tem assim: complete com as palavras dos parênteses que melhor se adequam às frases. Então a gente vai ter as palavras no parênteses embaixo e a gente vai dizer qual é que tem o melhor significado pra gente encaixar aí. A gente tem aí: capataz pôs arreios ou arrios nos cavalos. Então, se você não souber a diferença das duas palavrinhas que tem aí, procura na internet, procura no dicionário e vai saber qual é a melhor que se encaixa. Até a letra D a gente vai fazer isso. Segunda questão: faça a correspondência entre os parônimos e os seus significados. Então, a gente tem a palavra dispensa e despensa, suar e suor, e vocês vão colocar aí de acordo com o significado dela. A gente tem qual que verte a umidade pelos poros, qual é o ato de dispensar, tocar ou produzir som, local onde se guarda os alimentos. Então, vocês vão dizer, vão fazer a correspondência para a gente saber qual o significado deles. Terceira questão: complete as frases abaixo corretamente. Aí vocês vão dizer, as palavras deleitar e dilatar. As palavras delatar e dilatar são o quê? São parônimas ou são anônimas? Aí completa aí. Pois possuem escrita e pronúncia parecidas, mas sentidos diferentes. Letra B: seção e seção são palavras onônimas, homógrafas. Qual outra palavrinha que vem depois? Pois possuem a mesma o quê? Mas a escrita e sentidos são diferentes. Letra C: a sede do clube tinha muita água para matar a sede. Nessa frase nós temos duas palavras onônimas, o quê? Homógrafas, se são homófonas. Então, homófonas. Aí vocês vão completar aí. Pois possuem a mesma, mas a pronúncia e o sentido são diferentes. A letra D: o pássaro fez soar o seu canto, o canto mais escondido da sala. Nessa frase, as palavras são onônimas, homófonas, o quê? Pois possuem a mesma mas ele tem um sentido diferente. Então, vocês vão estar observando aí, tá com dúvida, volta lá na página 59 e tira a dúvida sobre esse assunto, certo? Então, qualquer coisa, se tiver dúvida, pode me chamar, não tem problema nenhum, tá certo? Daqui a pouco a gente volta para a próxima aula.